Nesse áudio eu queria falar a respeito de um tema que é um pouco polêmico, mas polêmico apenas para quem nega a divindade de Jesus como Deus. Quem nega a divindade de Jesus como Deus é compreensível que negue, né, que Jesus tenha o poder da onisciência, que é o poder de saber de todas as coisas. Porém, quem defende a divindade de Jesus Cristo, ou seja, que defende que Jesus ele é Deus, né, como Paulo vai dizer em Colossenses, nele habita toda a plenitude da divindade, ou seja, nele está todo o poder da divindade. Tudo aquilo que o Pai e o Espírito faz, Jesus ele também faz, já que ao defender a divindade de Jesus Cristo, nós defendemos um só Deus em três pessoas distintas. Ora, se o Espírito Santo é Deus, se o Pai é Deus e se Jesus é Deus, logo ambos têm o mesmo poder, né? E não existe, ao contrário do que alguns dizem, hierarquia na Trindade. Não existe isso de um poder mais do que o outro, de um saber mais do que o outro, de um estar acima do outro. Não existe isso, né? Literalmente, eles estão na mesma posição, porque é o mesmo Deus. Não são três deuses diferentes, como alguns entendem, mas um só Deus dividido em três pessoas distintas, que compartilham de uma mesma divindade, de um mesmo poder, né? Então, Jesus, ele tem todo o poder que o Pai tem. Então, existe uma passagem aqui que Jesus ele falou quando ele estava aqui na terra, que ele falou que não sabia o dia da sua vinda, né? O que tem várias coisas aqui a ser levado em consideração para entender esta passagem. Jesus ele vai dizer em Mateus 24:36, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Algumas pessoas que negam a divindade de Jesus, ou outras que ainda não entenderam que Jesus tem todo o poder que o Pai tem, eles dizem que Jesus literalmente, realmente não sabe do dia e nem a hora que ele vai voltar. Porque aqui a passagem ele diz, né, que não sabe o dia nem a hora. Se a gente for pegar literalmente e entender ao pé da letra tudo o que Jesus disse, porque havia ocasiões que Jesus falava como homem e havia ocasiões que ele falava como Deus. Como homem, ele dizia que não poderia fazer nada, que todo o poder pertencia ao Pai, sendo que como Deus, ele também tem o mesmo poder que o Pai, né? Então, para entender esta passagem bíblica e não negar a divindade, o poder de Jesus como Deus, e um dos poderes que habita em Jesus, por ele ser o próprio Deus, né, é a onisciência, que é o poder de saber todas as coisas, tanto que ele vai dizer em Apocalipse, eu sou aquele que sonda os rins e os corações e conhece todos os pensamentos. Jesus, ele nem mesmo na sua forma física, ele ele não abriu mão do seu poder da onisciência. Ele demonstra isso claro quando ele quis demonstrar, como por exemplo, quando Lázaro ele morre, ninguém avisou a Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus havia recebido um recado 4 dias antes que Lázaro estava doente. Ele não recebeu mais nenhum recado, né? Tanto que Marta e Maria nem aguardavam mais Jesus ir lá assim tão cedo, com 4 dias. Elas esperavam que ele fosse antes. E mesmo assim, quando Lázaro ele morreu, Jesus ele soube. Ele revelou aos apóstolos, eu vou até Lázaro, porque eu vou ressuscitar Lázaro, porque Lázaro morreu. Não havia chegado nenhuma mensagem dizendo a Jesus que Lázaro havia morrido. Em relação aos fariseus, saduceus, doutores da lei e escribas, as escrituras dizem que Jesus lia os seus pensamentos. Aquilo que eles pensavam, Jesus ouvia e respondia. Por quê? Porque habitava nele ainda como, mesmo na sua forma física,
habitava nele o poder da onisciência. Um dos únicos poderes que Jesus, como homem na terra, ele não usou foi o poder da onipresença. Ele não usou este poder devido a sua carne física ser limitada. Não tinha como, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo que a sua divindade estava presa a um corpo físico. Por isso Jesus, ele não fez uso do poder da onipresença. Mas bom, por que que Jesus ele disse que daquele dia e hora ninguém sabia, nem os anjos, nem ele, nem o filho, mas unicamente o Pai. E Jesus realmente não sabe o dia que ele vai voltar. É praticamente inadmissível dizer que Jesus ele falou aqui como um homem porque ele não sabia do dia, porque não tem como negar que mesmo Jesus, sendo homem na terra, ele trouxe consigo o poder da onisciência. E a onisciência é o poder de saber de todas as coisas. E a única explicação que tem para esta passagem aqui é que é algo que nunca foi revelado. Deus, ele nunca revelou. E Jesus, ele não quis revelar, né? Ele não quis revelar e falou como um homem, né? Então, provavelmente, ele sabia sim. Como Deus, ele sabia, ele tem acesso, ele é onisciente. Não tem como ele não saber de algo se nele habita o poder de saber de todas as coisas e não há hierarquia entre o pai e o filho. Não há. Jesus mesmo disse, quando eu sou glorificado, o meu Pai é glorificado em mim. Quando o Pai é glorificado, eu sou glorificado no Pai, porque eles compartilham de uma mesma divindade, de um mesmo poder. Jesus mesmo disse que tudo o Pai revelou ao Filho e entregou nas mãos do Filho. Como que o Filho não iria saber o dia da sua vinda, né? Jesus, ele também falou como homem, ele não quis revelar. Ele disse que não sabia, provavelmente usando aqui da sua natureza carnal de homem, que muitos não levam em conta e negam, que é o fato de Jesus ele ter duas naturezas. E ao contrário do que alguns dizem, essas duas naturezas, elas nunca foram inseparáveis. Essas duas naturezas, elas eram separáveis. Referindo-se Jesus aqui na terra, porque depois que ele morreu e ressuscitou, então essas duas naturezas, elas se uniram para sempre, porque Jesus ganhou o corpo glorioso. Então o seu corpo físico e espiritual se uniram em um mesmo. Mas quando ele estava na terra, essas duas naturezas elas não eram unidas. E foi exatamente por este fato das duas naturezas de Jesus elas não serem inseparáveis que foi possível Jesus morrer na cruz. Se as duas naturezas de Jesus não fossem separáveis, Jesus jamais teria morrido na cruz. Porque a natureza divina de Jesus ela é imortal e não tem como o imortal morrer. Porque imortal é aquele que nunca morre. Então, a natureza divina de Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo, o Espírito, ele é imortal. A natureza divina de Jesus, a sua divindade, ela é imortal. Não tem como dizer que essa divindade, essa natureza, ela morre. Mas a natureza física de Jesus como homem, ela é mortal. Porque a Bíblia fala que o verbo que era imortal se revestiu de mortalidade. Por isso foi possível que Jesus morresse na cruz. Mas não se pode dizer que quando Jesus morreu na cruz, Deus morreu na cruz. O Jesus homem morreu. Não se pode dizer que o Jesus Deus morreu. Porque a carne de Jesus morreu, o físico de Jesus morreu. Mas a sua divindade, o seu espírito, ele permaneceu vivo. É tanto que fala que ele desceu até as profundezas e tomou ali todo o poder que estava nas mãos de Satanás. E o que desceu foi exatamente a divindade de Jesus, a parte dele imortal. Então essas duas naturezas, elas não eram inseparáveis, elas eram separáveis. Por isso que mesmo Jesus sendo Deus, ele sentia fome, cansaço, dor, tristeza. E são atributos, são
são qualidades que não existem em Deus. Deus não come, Deus não tem fome, Deus não se cansa, Deus não é limitado. Mas Jesus era por causa da sua carne, por causa da sua natureza física, né? Se fosse unir essas duas naturezas, Jesus nunca teria sentido fome, dor, cansaço, nunca teria sido limitado e não teria sofrido tanto como ele sofreu, né? Inclusive, um dos teólogos da igreja, um dos pais da igreja, que é Santo Agostinho, que ele é inclusive um teólogo inglês, ou melhor, um teólogo grego, ele em seus ensinos, ele chegou a negar Jesus como mãe de Deus, exatamente por fazer a acepção entre as duas naturezas de Jesus. A natureza divina que sempre existiu, porque João vai dizer em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus sempre existiu. A divindade de Jesus nunca foi criada no ventre de ninguém, ela nunca foi gerada no ventre de Maria. O que foi gerado foi o corpo físico, e então a divindade simplesmente veio e se fez carne, mas ela sempre existiu. Então Agostinho explica isso. O que foi gerado no ventre de Maria foi a carne física de Jesus, foi o Jesus homem. Não se pode dizer que o Jesus Deus, a parte da divindade divina de Jesus, foi gerada no ventre de Maria, porque a divindade ela nunca foi gerada. A divindade ela sempre existiu. E Agostinho ele vai explicar isso, do porquê que ele não acreditava no dogma da Theotokos, que era Maria, mãe de Deus, fazendo justamente a acepção entre as duas naturezas de Jesus, a natureza homem e a natureza divina. É tanto que ele vai dizer que como homem, Jesus foi submisso à sua mãe, mas como Deus, ele não foi submisso a ninguém. E ele vai dizer tanto que quando Maria dá uma ordem a Jesus, quando ela fala nas bordas de Caná que o vinho acabou, Jesus ele responde e ele opera um milagre na sua autoridade de Deus e não de homem. Quando ele diz, o que tenho eu contigo, mulher, ou seja, você não manda naquilo que faz parte da minha divindade de Deus. Eu sei o momento de agir, eu sei o momento de operar e o meu Pai é quem comanda. Ele deixou isso bem claro, foi isso que ele quis dizer. E quando ele opera ali o milagre nas bordas de Caná, Agostinho vai dizer, o milagre que ele operou, ele não operou segundo a sua divindade física, segundo o homem, mas segundo a sua divindade de Deus, que tem todo o poder. Foi como Deus que Jesus transformou água e vinho. E como Deus, sobre a autoridade de Deus, ele respondeu a Maria, o que tenho eu contigo? Porque ela queria que Jesus, ele praticamente fizesse um milagre. E Jesus deixou claro, você não manda naquilo que está acima de você. Tanto que Agostinho vai dizer, neste momento Jesus se coloca não como filho de Maria, mas como Senhor dela, que está acima dela, por causa da sua divindade, do seu poder de Deus, que não se submete a ninguém. Ele vai explicar isso na sua obra de Santo Agostinho de Hipona, no livro A Virgem Maria, na página 141, 142, 143 e 144, ele vai explicar essa acepção que existia, essa separação entre as duas naturezas de Jesus.